Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio do Fielcast, um episódio, um podcast patrocinado pela Fiel CRM. Hoje, num lugar diferente, vocês vão perceber aqui, e com convidados, como eu sempre comento, também especiais. Hoje nós estamos com dois convidados que são empresários que nós atendemos em Salvador, inclusive nós estamos em Salvador e viemos até eles para poder fazer esse episódio. E hoje o tema ele é bem direcionado e, de certa forma, quem já entende de odontologia vai gostar. E quem não entende também vai gostar, porque é um assunto que muitas pessoas precisam saber. Eu sou o Rony Fiel, idealizador aqui desse projeto e também criador de todas as empresas que têm o nome Fiel no início, apesar de que eu tenho um sócio, mas idealizador. E esse é um projeto onde é patrocinado pela Fiel CRM, que é um sistema de CRM onde você, que é empresário, consegue ter controle dos leads, dos pacientes, digamos que das vendas que está acontecendo na tua empresa. Por quê? Na maioria das vezes a gente tem um empresário, a gente tem um paciente que chega na clínica, que entrou em contato perguntando quanto que tem um atendimento, por exemplo, de um ortodontista, ou quanto que tem um atendimento para aparelho. Essa pessoa só tirou uma dúvida, não respondeu, ou a recepcionista respondeu, e acabou que ela não falou mais nada. E a recepcionista, por estar atendendo várias pessoas, ela não consegue lembrar que tem aquela pessoa que ela pode chamar, que foi da semana passada. Resumindo, ter um sistema de CRM na tua empresa, ter controle de todo mundo que está entrando em contato e das vendas também. Assim como ter controle do teu atendimento em termos de quanto tempo está demorando para atender, chatbot, disparo de campanhas e várias funções que a Fiel CRM tem. O que eu te indico é acessar o QR Code que está aparecendo aqui nessa tela e você ver lá no site todas as funções da Fiel CRM, que inclusive é uma empresa idealizada aqui dentro da Fiel Mídia. Beleza? Mas vamos lá. Eu vou apresentar o primeiro convidado. Nós temos hoje dois convidados, como você já deve ter visto aí na thumb desse vídeo, na thumb do canal aqui. E o convidado, primeiro que eu vou apresentar é o seguinte, é o André. O André, qual é o teu sobrenome? Lerner. André Lerner. É diferente, o André Lerner. Eu não anotei aqui teu sobrenome, André. André Lerner, ele é cirurgião dentista, especialista em radiologia, mestre, doutorando em odontologia e saúde, também é professor na área de radiologia e odontologia digital, bem como sócio proprietário da Planner Odontologia Digital. André Lerner, meu parceiro, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Rony. Estamos muito felizes aqui de estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Top demais. E o outro convidado é o Felipe. O Felipe, qual é o teu sobrenome, Felipe? Felipe Lorenz. Lorenz? O pessoal aqui nos bastidores ficam chamando ele de Tyrone, né? Estão quase chamando ele de Felipe Cigano. Mas o Felipe é Lorenz? Lorenz. E o Felipe também é cirurgião dentista, especialista em radiologia, professor na área de radiologia e odontologia digital, bem como sócio proprietário da Planner Odontologia Digital, que é a empresa que nós atendemos hoje com eles, fazendo esse trabalho de marketing magnífico que muitos empresários, muitos clientes devem ver aí no dia a dia no Instagram. Felipe, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Obrigado também, estamos aqui para tirar algumas dúvidas de você, sua e do público. Vai ser top, eu tenho certeza que hoje a gente vai falar sobre vários assuntos sobre documentação digital, de uma forma bem descontraída, bem natural. Inclusive, o nosso tema é o que todos precisam saber sobre a documentação ortodôntica. E, de certa forma, eu, quando comecei a trabalhar na área, quando eu comecei a atender dentistas, e quem trabalha, dentista, né, que também trabalha na área de documentação ortodôntica, eu tive essa dúvida. O que é documentação ortodôntica? Porque eu sei que tem muitas pessoas que sabem o que é, mas não sabem por esse nome. O que é documentação ortodôntica? Vai lá, qualquer um dos dois. Documentação ortodôntica é um exame que é pedido pelos próprios cirurgiões dentistas que vão fazer uma avaliação ortodôntica e, consequentemente, precisar usar um aparelho. Também é pedido muito para a parte da cirurgia ortognática, e aí são feitos uma série de exames, dentre eles panorâmica, teleradiografia, fotos. E o mais interessante disso aí é que, no passado, se via muito pedir o modelo tradicional, né, o modelo de gesso, que era necessário para fazer um estudo prévio desses pacientes. E hoje em dia a gente já pode fazer essa documentação toda digital, sem precisar de uma impressão. A gente faz as imagens, essas imagens já vão para o computador, e os modelos, quem ainda pede, a gente pode fazer um escaneamento, né, que substitui essa moldagem convencional, e a gente está tendo aí uma série de benefícios, entre eles a preservação do meio ambiente e a gente não precisar utilizar algumas coisas que eram utilizadas no passado,
como revelador, fixador, gesso, cera, que são materiais que alguns deles sofrem distorções, e hoje no digital a história é diferente. Mas em que momento que eu, como paciente, vou precisar de uma documentação ortodôntica? Como que funciona todo esse processo? Na verdade, você vai ter seu dentista especialista em ortodontia, ele vai fazer a sua avaliação para ver a necessidade de realizar tratamento com aparelhos ortodônticos. Para que ele possa começar o tratamento, ele precisa desses exames para poder fazer a avaliação geral do seu paciente. Então, por isso que ele solicita as clínicas de imagem, todas essas documentações, a panorâmica, a teleradiografia, os traçados cefalométricos, que são as análises feitas na própria radiografia, as fotografias para ver o antes e o depois do paciente, para ter a comparação do como o paciente estava e como o paciente vai ficar após o tratamento ortodôntico. O tratamento ortodôntico. Então, ou seja, é uma etapa... Isso eu percebo normalmente. Quem já foi em uma clínica odontológica sabe que normalmente funciona dessa forma. Você vai fazer ali a consulta na clínica, o dentista vai avaliar como que está a situação ali do seu sorriso. Após isso, ele normalmente pede uma panorâmica, não é isso? Normalmente você inicia o tratamento com uma panorâmica para ter uma visão geral da boca do paciente, dos dentes, das estruturas ósseas do paciente. A partir dali, você pode solicitar outros exames para poder ter um maior aprofundamento daqueles casos a serem... E aí é onde entra a questão da documentação ortodôntica, né? Aí, no caso, só se o paciente for para a parte de tratamento ortodôntico. Porque também esses raios-x, esses exames servem para outras especialidades também. E como que era antes? Antes desse novo projeto que vocês trabalham hoje com impressão digital, com impressão 3D? Isso. Nos primórdios era feita a radiografia panorâmica de modo analógico ainda, a teleradiografia também, iria ali para o processamento, usando revelador, fixador, uma câmera escura, ou uma maquinazinha que imprimia, né, que a gente chamava de... A reveladora. E também eram feitas fotos, como ainda são, e uma moldagem, que antigamente ninguém abria mão disso, fazer aquelas moldagens para você obter uma cópia daquela boca em gesso. Eu via muito isso o gesso. Eu acho que até os pacientes que normalmente fazem implante tem esse processo. Ainda tem algumas clínicas que trabalham, principalmente no interior, com esse modelo. Ainda funciona muito. Porque a odontologia digital ainda não chegou para todos, né? É uma realidade, mas que nem todos abraçaram ainda. A gente está em processo de evolução e aprendizagem. Porque existe também, além da aprendizagem, um investimento. Sim, tem um custo. E aí, com o tempo, acabou que essas imagens que eram analógicas se transformaram em digitais. Então, aí começou o mundo dos aparelhos digitais, que você já faz a imagem e já obtém a réplica, a imagem em si no computador. Então, acabamos aí o processo de revelação, fixação, e a gente já tem uma imagem direto no computador. Então, essa foi a parte número 1 da transformação. A gente tem o que a gente chama das imagens digitais, ao invés das imagens convencionais, sem precisar de químicos para revelar. Em relação à moldagem, já a história que eu já estou falando aqui, que a gente hoje já faz, quando necessário, os escaneamentos. Então, ao invés da gente vazar aquele modelo, usar cera ou alginado para fazer a cópia do paciente, a gente utiliza um scanner, obtém a cópia do paciente e aquela imagem ali já vai ao computador. Rapaz, isso é muito top. E na prática, então, pelo que eu entendo, na prática, o dentista, ele consegue em poucos minutos... quanto tempo, mais ou menos, ali, depois que o dentista faz encaminha o paciente para fazer a documentação ortodôntica digital? As imagens podem ser entregues de imediato, após o paciente ter feito os exames. Tem a parte dos laudos, que demora um pouquinho mais, a depender de cada clínica ter seu tempo para poder realizar os laudos dessas Mas imagens. onde que... É isso que eu estou precisando encaixar aqui, né? É claro que eu estou fazendo aqui o trabalho do entrevistador que não entende nada de odontologia. Apesar de que eu acho que já passou, o pessoal que está assistindo aqui agora, tem outros episódios que eu já entrevistei dentistas também, inclusive parceiros que nós atendemos. O que eu quero saber é onde que entra o 3D, o processo 3D. Porque recentemente, né, nós tivemos lá na clínica, na Planner, e na Planner nós temos, eu vi ali alguns objetos 3D, e que é de fato ali um sorriso, né, de um paciente. Pronto, na documentação ortodôntica, onde entra a impressão 3D, é na confecção dos modelos. A gente faz o escaneamento da boca do paciente, manda para o computador,
computador manda para a impressão 3D e já gera aquela imagem da boca do paciente impressa em 3D. Não mais com o modelo de gesso que era feito antigamente, entendeu? E aí, vamos lá, agora tá começando eu começar a entender e também eu acho que quem tá em casa tá entendendo, quem tá assistindo o episódio. O paciente faz esse processo, o dentista consegue ver ali, de fato, a boca do paciente, com todas as ondulações, com todos os detalhes. Sim. Isso em questão de minutos. Sim. Seria assim? É. O 3D? Não, aí seria parte só da escaneamento. Ele consegue ver o escaneamento na mesma hora. Só para ele ter o arquivo físico, ele precisa ser impresso numa impressora 3D. Aí esse processo demora um pouquinho mais para poder ser entregue. Quanto tempo, normalmente? A impressão de um modelo demora mais ou menos entre 1h40 e 2 horas. Cara, o dentista já está com a boca do paciente na mão em questão de 2 horas. É. Isso quem tem a impressão 3D. Vocês Isso. têm esse A gente tem, porque anteriormente a gente tinha que mandar o trabalho para um laboratório de manual para fazer todo esse processo. Então, o fator tempo é determinante agora nessa transformação que a gente está falando. Isso. Muito bom. E hoje vocês são proprietários, né, da Planner. A Planner é a empresa que nós atendemos em termos de marketing, inclusive nas campanhas de anúncios, né, na gravação de materiais, no posicionamento nas redes sociais. E o que é a Planner hoje? Eu queria que vocês falassem. O que é a Planner? A Planner é uma clínica de radiologia que a gente trabalha com toda a parte de radiografia inicial, desde uma periapical, interproximal, oclusal, até chegar a exames mais complexos de diagnóstico por imagem, como a tomografia, e também a parte de odontologia digital, que a gente já considera um planning center mesmo. Então lá, além de toda essa parte de exames em si, a gente tem uma segunda etapa que a gente fala daqui, a parte CAD, né, de planejamento, que a gente utiliza softwares para produzir e planejar algumas coisas referentes à nossa profissão, e posteriormente impressão também. Então a gente trabalha com todo esse fluxo, que é o que a gente chama do fluxo digital completo, desde a aquisição de imagens, até passando por planejamentos em softwares, até chegar à impressão, que é a produção de peças específicas que a gente vai entregar para o dentista. Entendi. No caso da cirurgia guiada, a gente faz todo o planejamento da cirurgia virtual e confecciona um guia que vai ser impresso na impressora 3D e vai ser entregue ao dentista para ele realizar sua cirurgia. Calma aí, isso aí é um trabalho que vocês já fazem há muito tempo, que é até isso que eu queria abordar também. Vocês trabalham com o formato de cirurgia guiada. O que é uma cirurgia guiada? Claro, eu logicamente eu sei, mas eu queria que vocês deixassem mais claro para quem está assistindo. O que é uma cirurgia guiada e como funciona isso no dia a dia de vocês? Pronto, cirurgia guiada é uma cirurgia que tem o auxílio de um guia, vamos dizer assim. Esse guia é impresso na impressora 3D. Pode ser cirurgia guiada para implante, para periodontia. A gente pode utilizar essa, no caso não seria uma cirurgia, seria um guia para endodontia, para poder ter acesso ao dente do paciente com um guia para ficar mais preciso achar o canal do dente. Podemos também imprimir lá na impressora 3D os guias para a cirurgia ortognática, que ajuda ao dentista na hora da cirurgia posicionar a arcada do paciente na posição ideal. Mas antes de chegar nesse guia, Rony, o interessante é que a gente faz todo um planejamento com base nos exames do paciente. Então a gente vai saber exatamente o que vai acontecer na hora da cirurgia, porque a gente vai ter informação suficiente com base nos exames e no planejamento, o que a gente precisa saber para chegar nessa parte de produção. No final, o dentista vai ter aquilo ali pronto, né, esses guias, e o nosso carro-chefe hoje são os guias de implante, a gente faz outros também, para justamente ter uma precisão melhor, e com isso você ganha definitivamente muito tempo, né? O dentista e o paciente. Isso é muito top, né? Você ter essa evolução, é o que a gente estava falando aqui no instante, você ter essa evolução da radiologia digital para que tanto o dentista quanto o paciente tenha esse tempo, né, essa rapidez na entrega. Isso. E isso faz, para quem atende no dia a dia, isso faz total diferença, né? Faz, porque hoje em dia a gente está lutando contra o tempo, todo mundo, né? Então a gente está assim, é tempo de cadeira, é o tempo, você otimizar o tempo. Então é isso que a gente mais sempre está incentivando, e as pessoas procuram a gente falar, isso que é que eu posso para melhorar meu tempo, preciso fazer cirurgia guiada, e a gente dá o caminho, né? Porque isso você fala dentista, dentista que procura a gente. Procuram vocês para fazer a cirurgia guiada, a gente que... É porque assim, nós não somos radiologistas, eu e o Felipe, mas assim, a odontologia digital ainda é muito pouco consumida, né? É uma realidade, isso aí, mas que vai crescer cada vez mais. Então muita gente não sabe muita coisa, né? Então não sabe nem o beabá.
E aí tem cursos, capacitações. E aí quando a pessoa se insere nesse meio digital, e aí tem várias formas de você entrar, principalmente se capacitando, é o primeiro ponto, e ler, saber sobre o assunto, participar de congresso e tal, aí começa a se encantar. Porque isso tudo que eu tô falando gera um encantamento, né? E aí, é isso que eu tô falando, porque a gente tá falando de várias coisas. Precisa um tempo, como eu já disse para você, dentre outras vantagens, né? Aí Felipe pode até falar também, né, sobre a questão da cirurgia, que as pessoas procuram muito saber, a cirurgia sem corte, e aí ele pode falar até um pouquinho sobre isso. As pessoas que também. vocês falam são os dentistas que É, procuram isso. saber sobre Isso. isso. Desses parceiros que querem trabalhar com a gente na parte de cirurgia guiada. Porque muita gente vende aí no mercado que a cirurgia guiada é uma cirurgia sem corte. Ela pode ser uma cirurgia sem corte. Não precisa do bisturi para fazer a cirurgia em alguns casos. Em alguns casos, sim. A maioria das vezes a gente tenta fazer o guia no planejamento virtual lá do paciente para que não precise usar o bisturi na hora da cirurgia de implantes. Que top, que top. Algumas vezes vai precisar, né, fazer um retalho, abrir, mas a questão é que às vezes pode ser uma cirurgia que a gente chama de flapless, né? Sem corte. Porém, às vezes pode precisar fazer. De qualquer forma, você vai estar ganhando tempo, né? Tempo e precisão. Porque você vai ter seu caso planejado, né? E isso é muito importante porque vocês conseguem atender, inclusive uma das estratégias que vocês usam, claro, né? Isso aqui eu acho que a gente pode falar, uma das estratégias que vocês usam para os anúncios, né? Que é o que a gente trabalha nas redes sociais de vocês como estratégia, é alcançar pessoas fora de Salvador, fora da região de vocês, aqui na Bahia, né? Inclusive vocês já atendem em outras cidades, que eu lembro que vocês já comentaram com a gente, e o objetivo de vocês é fazer o quê? Vocês podem atender, acho que é nível Brasil, né? Pode. A odontologia digital permite isso, né? Que a gente só precisa dos arquivos dos pacientes. O arquivo da tomografia, que é o arquivo que a gente chama de arquivo DICOM, e o arquivo do escaneamento do paciente, da boca do paciente, que a gente chama de arquivo STL. A gente tendo em mão esses dois arquivos, a gente joga no computador, faz o planejamento todo, confecciona tudo e envia pelo correio a peça física que vai precisar o dentista. O Rony, isso é tão interessante que ele está falando, porque de fato a gente consegue ter uma abrangência para interior ou a nível Brasil, porque hoje é o digital, né? Então a gente está falando aqui, a gente consegue receber esses arquivos por e-mail, a pessoa manda de qualquer lugar, basta ter uma clínica de imagem na região delas, e a gente consegue produzir e depois enviar o que a gente está produzindo, né, o guia pelo correio para o SEDEX. Aí hoje mesmo, interessante essa pergunta que você me fez, um dentista entrou em contato comigo próximo de Itaberaba, mas na verdade ele disse que era 130 quilômetros de Itaberaba e não tinha scanner. Aí ele falou, não vou conseguir trabalhar com digital. Aí eu disse para ele, não, ainda assim você consegue. Você pode, aí a gente chama de fluxo misto. Ele pode fazer a moldagem convencional, imprimir, vazar o modelo, perdão, e ele manda esse modelo para a gente escaneia o modelo. Então a gente digitaliza o físico, tá? É uma outra forma de poder trabalhar, caso sua cidade não tenha scanner, por exemplo. Isso. E hoje é mais difícil para ter o scanner, né? Assim, porque eu vejo que a gente atende muitas clínicas, inclusive, aqui na Fiel, e eu percebo que a maioria das clínicas não tem ainda impressão 3D, não tem ainda esse formato, de certa forma, digital. Algumas a gente já atende, mas algumas não tem. Porque, na verdade, o custo desse equipamento não é um custo barato, né? E também a manutenção, para ter uma qualidade, demanda muito tempo e expertise. Então, nem todo dentista vai poder ter na sua clínica a parte da impressão e a parte do escaneamento. Tanto porque o custo é alto, e também porque demanda um tempo a mais, vai tirar ele da cadeira para poder trabalhar com esse fluxo. É por isso que as clínicas e os parceiros, laboratórios que trabalham com digital, oferecem o scanner também. Nós, da Planner, como um Planicenter, também oferecemos o escaneamento para poder o dentista não ter a necessidade de ter esses equipamentos que são ainda custosos para ele. Né? E como eu disse, quando você está no começo, né, o dentista pensa, como eu vou me inserir no digital? Como eu disse, a gente precisa de, no mínimo, ler sobre o assunto e entender um pouco como é que funciona o fluxo. Porque você pode estar inserido no fluxo digital sem ter os equipamentos. Você pode terceirizar, você pode ter parceria com a clínica de imagem, você pode ter parceria com o laboratório de prótese. Então é interessante e trabalhar da mesma forma no fluxo digital, entende? Para não ter que fazer esse investimento. Importante demais, importante demais. Agora você falou aí do digital, eu queria saber qual que é o que vocês usam de estratégia, no caso eu que deveria estar falando isso, mas eu queria, vindo de vocês a ideia, o que vocês pensaram? Porque antes de chegar até a gente, para a gente atender vocês em termos da produção de material, da estratégia, vocês já trabalhavam isso. Como que vocês pensavam? Porque, de certa forma, isso é bem pequeno. Essa informação, ela é uma informação, digamos que
O mercado é pequeno ainda, que consome. E qual que era a ideia de vocês? Onde que vocês perceberam, ó, a gente precisa investir no digital, porque é através do digital que... É porque como a gente trabalha com tecnologia há muito tempo, que a gente trabalha com os aparelhos panorâmicos, os tomógrafos, já é uma evolução da tecnologia para o digital, né? Então a gente quis entrar no fluxo total digital através do scanner e oferecer também outros serviços que a clínica pode ajudar os dentistas, como a parte dos planejamentos e das confecções dos guias, para poder atingir esse público. No início, a gente fez o trabalho de formiguinha, indo nos consultórios dos colegas, mostrando o serviço. Quem não trabalhava no fluxo, ainda chamando para conhecer o fluxo. E nas redes sociais, devagarzinho, mas bem amadora. E eu acrescento aí o que ele falou, a vontade de inserir no digital, né? Uma maior qualificação profissional que a gente também queria para a gente, né? Porque se a gente ficasse ali na coisa de sempre, ia ficar obsoleto. Então, a gente quis se qualificar também para estar abraçando, né, esse mundo digital que ainda vai crescer muito, né? E é como ele disse. Principalmente para vocês, que o mercado de vocês hoje é um mercado pequeno, né? Como o Felipe comentou. Então, o Felipe comentou, olha, o mercado é pequeno, então nós temos que, vocês deram um passo muito grande, que seria investir nas redes sociais para ter um posicionamento e fazer com que essa informação alcance mais pessoas. O mercado é pequeno, mas como a tecnologia e as coisas hoje em dia são muito aceleradas, eu acho que em 2, 3 anos isso aí vai começar a mudar já. O mercado vai crescer exponencialmente. E o interessante, por exemplo, da falando especificamente aqui de cirurgia guiada, dentre outras tecnologias, mas que tem dentistas que chegam assim meio receosos, talvez, de alguma coisa não dar certo, ou de não custa mais para o paciente, e chega igual, e faz e se apaixona, e não quer mais mudar. Porque é um caminho que eu considero sem volta, sabe? A pessoa faz, gosta e não quer deixar de fazer. Quem entra no mundo, né? E como eu disse, você pode fazer parceria com o laboratório e continuar trabalhando, e começar a trabalhar no fluxo digital. E essa, né, é a chave aí do sucesso do negócio. Agora vocês falaram uma coisa aí muito importante, que é assim, ó, nós tivemos outra entrevista aqui no canal, né, que nós já entrevistamos, eu já entrevistei outros empresários que nós atendemos, e uma das coisas que vocês falaram é o seguinte, o Felipe, se eu não me engano, acabou de falar, nós fomos fazendo no início o trabalho de formiguinha. E o que eu acho, trabalhando na área do marketing digital, é que o marketing digital ele não vai substituir o trabalho de formiguinha físico, que ainda funciona muito bem. É um plus a mais, né? É um plus. Então, ou seja, eu sempre indico isso. Quer investir nas redes sociais? Investe, mas continua trabalhando nos outros métodos que você já tinha e que são métodos totalmente validados, como, por exemplo, esse bate-papo que eu faço. Essa semana eu fui bater um papo com um empresário da minha região e, tipo, a conexão que eu gerei com ele não se compara por ele ter chegado de um anúncio, por exemplo. Por ele ter me visto na rede social. Talvez essa conexão ia demorar o quê? 6 meses? 8 meses? Porque nas redes sociais hoje é dessa forma que funciona, né? Você aparece, seu vídeo ali, você grava os vídeos Reels, né? Os vídeos Reels, que o pessoal fala também no Instagram, posta. Aquele vídeo, é o que a gente tá fazendo com vocês, impulsiona nas redes sociais ali, faz com que aquele vídeo alcance mais pessoas. Sim. E aí, aquela pessoa, ela viu o seu vídeo. Viu, não curtiu, não te seguiu, nem nada. Ela passa, mas já gravou o seu rosto. Depois você vai lá e aparece de novo. Aí ela gravou o seu rosto novamente. Eu conheço ele. Às vezes demora 5, 6 vezes uma pessoa vendo o teu rosto para ela parar para assistir algo teu. Entendi. Então é um relacionamento que é aos poucos. É um trabalho de formiguinha a longo prazo no digital. O que não se compara a você ir visitar um empresário. Você senta, um dentista, por exemplo, você senta ali, opa, tudo bem, sentar com ele, conversar, falar sobre o projeto. Isso é muito mais rápido. E uma coisa não substitui a outra. Né? O marketing digital ele não veio para substituir todos os outros métodos. É o que a gente chama aquela coisa, não é tráfego a palavra, mas é como se fosse alguma coisa offline, né? É o offline. É o offline e o online. É o offline e o online. O offline é importante muito, né? A gente sempre fez isso a vida toda, né, Felipe? De visitar dentista por dentista. Só que tem um momento que a gente acaba ficando um pouco sem tempo, mas a gente continua fazendo isso, né? Então, agregar as duas coisas é fundamental, né? As redes sociais é impessoal, né? A gente gosta de contato, gosta de olhar no olho, explicar, até para gerar confiança, né? E uma coisa, Rony, nesse tema aí que eu acho bem interessante, hoje em dia, se falando do digital também, é muito importante falar
a comunicação, porque nós indicam para a gente e a gente temos indicadores, colegas dentistas. E aí essa comunicação de planejamento, de tudo é essencial. E a gente dá muito acesso aos colegas, né? Graças a Deus a gente tem ido muito bem com isso, de dar toda a oportunidade de procurar a gente. A gente é muito acessível, a verdade é essa. E quem trabalha com fluxo digital precisa ser acessível. E a gente prioriza muito isso, de dar respostas rápidas, porque tudo a gente faz em conjunto. A gente está lá fazendo um trabalho com o dentista, mas ele tem que estar lá, dar a opinião dele e tal. A gente está fazendo em conjunto aquilo ali. Então, esse acesso, seja por WhatsApp, seja por e-mail, o que for, ou ir lá na clínica, a gente tem espaços de reunião, tem sala que a gente mostra tudo. É muito importante hoje isso, nesse novo meio aí digital. E como nos outros episódios, eu sempre trago um pouco o assunto para o tema, mais para o marketing também, né? Até porque hoje o nosso grupo aqui, ele é focado no marketing. Sim. Ele é focado no digital. Hoje nós temos os grupos aqui, que é a Fiel Mídia, que é a gestão das redes sociais, principalmente para clínicas odontológicas, clínicas também. Qualquer clínica que é da área de saúde, a gente consegue atender, porque replica muito, dá muito certo as estratégias. São bem parecidas. A gente tem a Fiel Mídia, tem a Fiel Ads, que é dos anúncios, inclusive o pessoal, né, atende vocês, os meninos, criando as estratégias dos anúncios e fazendo os anúncios, inclusive os anúncios de vocês não ficam aparecendo, às vezes eu tô ali, vejo o vídeo do André que tá aparecendo, vídeo do André, e eu gosto de trazer, de puxar um pouco, por mais que o tema seja esse que nós colocamos, que é o que todos precisam saber sobre a documentação ortodôntica, eu gosto de trazer um pouco para a ala do empreendedorismo relacionado a marketing. Quando que vocês notaram que era importante investir em marketing? E eu acho que tem a ver também com o assunto. Quando que vocês notaram na clínica que era necessário investir em marketing digital? Rapaz, tem um tempinho já que a gente está pensando nisso, né? Porque a gente não consegue atingir todo mundo a gente pessoalmente, né? A gente queria expandir um pouco a nossa marca, que mais pessoas conhecessem a marca. E a gente, pessoalmente, em todos os lugares, não ia conseguir atingir o que o digital consegue, o que os anúncios conseguem. Lógico que não é a mesma captação, mas pelo menos as pessoas começam a conhecer o nome. Você chega antes. Quando você vai se apresentar, as pessoas já conhecem. Isso aí trata-se do gatilho mental da autoridade. Eu acho que até eu já conversei com o André sobre isso. O André, antes de contratar a nossa equipe, o André fiscalizou todo o meu Instagram. Não foi isso, André? Você fiscalizou todo o meu Instagram. Por que você fez isso? Hoje eu acho que o público é muito conectado, né? Assim, seja a gente atinge pacientes, dentistas, então tá todo mundo ali buscando informação online. Aí, como é que a gente vai ficar de fora, né, dessa? A gente quer uma abrangência maior dos nossos negócios, então, assim, eu acho muito importante hoje você estar ali ali visível, né? E aí é isso que você perguntou, quando você tá ali visível, você tá ali produzindo conteúdo, inclusive tem que ser conteúdo de boa qualidade, você não pode fazer de qualquer jeito, e aquilo ali tá dando informação e as pessoas ali compram, vamos dizer assim, muito ali se ela gostar, né, do que ela tá vendo, né? E foi isso que aconteceu com você, né? Quando eu vi seu negócio, vi ali o que vocês estavam fazendo, a estética, eu acho que tudo isso aí é muito importante, né? O que a gente vem trabalhando também. Não adianta só falar, mas tem que fazer coisas, né, bem feitas, está se mostrando, aparência, tudo isso é muito importante, né? Além do conteúdo. E o meio digital é isso. O desenho hoje de uma pessoa, nós vamos falar aqui o desenho, tanto de uma pessoa que quer contratar um gestor de tráfego, um gestor de performance, né, um social media, a gestão para trazer resultados nas redes sociais, tanto para um paciente de odontologia, tanto para um dentista que quer contratar a Planner, né, quer fazer o curso, inclusive nós vamos falar sobre o curso também, quer fazer o curso da Planner. Qual é o trajeto que todas as pessoas, seja lá qual for o segmento, vai fazer nas redes sociais? Primeiro, eu fico sabendo que sua empresa existe, beleza. Segundo, eu vou pesquisar sobre a sua empresa nas redes sociais. Terceiro, na hora que eu chego nas redes sociais, eu vou avaliar a sua autoridade, que é, primeiro, na questão da avaliação, avaliar a estética. Eu vejo se aquele Instagram é bonito e depois eu vou avaliar o conteúdo. Após avaliar o conteúdo, eu preciso saber quais são os serviços. Inclusive, eu sempre falo isso. No Instagram tem que ter claro, naquelas postagens fixadas, quais serviços a empresa oferece. Então, depois da pessoa ter feito esse fluxo todo, de ficar sabendo, de pesquisar no Google ou no Instagram, de analisar o conteúdo em termos de visual e a qualidade do conteúdo também, aí é que ela faz o quê? Não segue.
e não compra seu produto. Ela só visitou o seu perfil. Aí é onde tá, que muitas pessoas acham que de cara a pessoa já vai seguir. Não vai. Você não segue, você segue. Quando você olha assim, não segue. A gente não segue, eu também vejo isso no meu dia a dia. Eu entro no Instagram, gostei, mas não sigo. Aí volto. Então, ou seja, agora é que começa a estratégia da tua distribuição de conteúdo, através dos anúncios, alcançar essas pessoas. Porque normalmente nós ativamos ali, né, os gestores de tráfego, inclusive aqui da equipe, eles ativam o que no meu perfil? Ativam um anúncio para fazer com que todas as pessoas que visitou o seu perfil no Instagram seja alcançada com esse anúncio específico. Pode ser um anúncio, olá, tudo bem, eu vi que você visitou meu Instagram, mas não curtiu, mas não seguiu. Me fala aqui qual é a sua intenção, o que você tem, alguma coisa sobre o assunto. Aí você começa a ficar aparecendo para aquela pessoa com esse anúncio. Seus outros conteúdos, por conta que você está distribuindo com os anúncios, vai ficar aparecendo também. Aí é aquilo que eu falei, depois de 6 vezes ela ter visto o seu vídeo, ela vai parar para assistir um vídeo completo. Sim. Ou aí volta no seu perfil. Ah, eu já conheço ele, vou seguir. Não é assim, não é mais ou menos assim? Acho que sim. Pelo menos porque eu sou muito difícil. Também assim. Aí, com o Felipe também é assim. Eu mesmo sou muito difícil para seguir alguém no Instagram. Eu digo alguém, o mais próximo eu sigo, mas quando uma empresa, alguma empresa que está querendo me vender algo, que é uma clínica, ou que é para vender, alguma coisa nesse sentido, eu dou um tempo, eu olho o perfil, aí saio. Depois aparece o perfil, alguma postagem de sugestão, ou um anúncio. Aí eu olho de novo, passo. Às vezes eu nem curto. Entendeu? Às vezes eu nem curto. Então, eu acho que entender esse fluxo, que é o que vocês já sabem muito bem, é muito importante. E aí eu acho que até eu queria saber do André. O Felipe respondeu e eu queria saber de você também, André. Em qual ponto foi que vocês perceberam ali da importância do marketing, que vocês era necessário ter esse posicionamento da Planner? Eu acho que é sobre tudo isso, né? O alcance a mais pessoas, a mais colegas, a gente vê. E as pessoas perguntando o que é Planner, né? Saber, assim, às vezes a gente tá em grupo de... No caso, dentistas, né? A gente chegar assim, o que é Planner, a gente poder ali explicar melhor o que a gente faz, né? E tentar também ver se os pacientes e também entenderem o que era a Planner, né? Então é um meio ali, é uma vitrine, né? Para o que a gente está fazendo. Eu acho que, sobretudo, é isso aí. E isso é muito importante. Eu vejo que vocês... Eu sempre faço essa pergunta aqui nos episódios. Eu vejo que vocês estão gravando vídeos, né? Com a equipe, inclusive com o Matheus. O Matheus que está gravando o vídeo de vocês. Vejo que vocês estão gravando vídeo. E como que é falar isso para outro dentista? É difícil falar para outro dentista que está assistindo agora? É difícil gravar esses vídeos? Depende muito do perfil da pessoa, né? Eu mesmo às vezes, sou meio travado para poder gravar, mas com o tempo você vai se acostumando com a câmera, vai se acostumando com o microfone, aí vai desenrolando. A gente sabe que a gente tá dentista, né? Tem muita instrução, já sabe de muita coisa, então a gente tem que estar falando ali de igual para igual, né? Para ele entender exatamente o que a gente está falando, né? Para falar para dentista, a gente tem que se politizar um pouquinho, né? Mas a linguagem a gente tenta ver, né? É mais pro dentista, é mais pro público. Então a gente também trabalha muito com isso, viu? Os posts de variar, não só para um público quanto para outro, né? Às vezes a pessoa só quer ver a Planner. Como é a Planner? A gente mostra lá um videozinho mostrando a Planner, o nosso trabalho do dia a dia. Isso pode interessar para todo mundo, né? Você está falando de captação, às vezes você vê como é que a pessoa chega até a gente. Às vezes um paciente vê ali a estrutura do local, gostou também, a gente vai mostrando ali que vocês têm trabalhado isso com a gente, né? O que é a Planner é mostrar também ali os espaços. Tudo isso é interessante. Como o posicionamento da Planner ali no pad é como se fosse uma vitrine mesmo, todo mundo que passa a ver. Às vezes olha o nome lá e vai procurar na rede social o que é aquela empresa ali, que não sabe já o que é, né? Aí quando vai ver a rede social, porque a estrutura de vocês é muito bonita. Quando ela ver a estrutura, vai no Instagram e vê no Instagram também bonito, equivalente à estrutura, esse pessoal aqui é muito profissional, são muito bons. E a gente tem esse ar de autoridade, né? De olhar assim e ver que se a estrutura é boa, na rede social eles também são bonitos ali, tá tudo bem organizado, são de ótima qualidade. Tem muito disso. Isso conta muito mesmo. Com certeza. O André, você também fez curso de oratória, né? Fiz o curso de oratória recente para ajudar, como eu também sou da área acadêmica, estou sempre dando aula e tal, e aí é uma forma de vencer alguns obstáculos, timidez também, e venho fazendo. Você acha que todo dentista deveria fazer um curso de oratória para se posicionar nas redes sociais? Quem está em rede social, com certeza. Acho fundamental. Fundamental mesmo, fazer um curso de oratória. Inclusive, eu venho recebendo alguns elogios aí de colegas falando, como você melhorou, tá? E não é só oratória, mas você trabalhar no dia a dia se você quer se posicionar, né? Tem gente que vai ficar ali
Tá interessante essa pergunta. Tem gente que quer ficar offline, né? E eu tenho colegas muito bem capacitados e que eu falo, rapaz, se posicione. Ah, não sei fazer isso, não gosto. Eu falei, você poderia estar abrangendo muito mais pessoas, sabia? No caso até de pacientes mesmo. Tenho implantodontistas, colegas aí que fazem o trabalho. E às vezes, Rony, quando a gente já começa a entender um pouquinho, a gente vê que as pessoas postam de qualquer jeito também. Quando não tem uma equipe por trás, aí posta uma coisa assim que não fica legal. Antigamente não tinha esse senso crítico, né? Agora a gente vai começando a aprender um pouquinho. Né? Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Isso. Depois que vocês começarem a trabalhar com a nossa equipe, vocês vão, o gatilho de vocês e a régua vai subir e aí vocês vão perceber. Vai ficar mais difícil, porque vocês começam a perceber, visualiza de cima como está a qualidade dos outros. Né? Outro dia mesmo eu vi um colega postando uma imagem que ele fez um trabalho belíssimo pela panorâmica, dava para ver que ele tinha feito alguns implantes, ficou bem posicionado, mas ele só postou uma imagem, né? Podia ter explorado aquilo ali, falado um pouquinho, ia ficar bem mais interessante. Paciente mesmo que olha não vai saber nem o que é. Uma radiografia com... Tem que ter uma estratégia para você entender, para o paciente entender. É isso que eu falo. Não é só fazer uma postagem nas redes sociais. Não é só chegar lá e postar de qualquer forma. Existe um funilzinho, né? Que é feito, toda uma estratégia. A postagem que está saindo hoje, ela já foi pensada lá atrás. E tem outra que vai sair depois de amanhã, pensada junto com essa. Que inclusive é o que vocês fazem com a nossa equipe, né? Tem a reunião ali de alinhamento estratégico para definir o que vai ser trabalhado, analisa também. E tem uma coisa interessante, tem gente que dá aula a vida toda, mas botou uma câmera já fica assim, já acha estranho. Então, porque é diferente mesmo, você então, olhar para uma câmera e olhar para uma plateia. Uma plateia, uma câmera. Tem gente que tem mais dificuldade de olhar, fazer uma aula online do que presencial. Porque online você não tá vendo ninguém, mas todo mundo tá te vendo. Mas eu acho que é costume, mais você continuar, né? Como que seria a palavra? A frequência. A frequência quando você tá dando aula, você olha no olho da pessoa, tem então dinâmica. Você interage, tem dinâmica, então você consegue saber o ponto fixo. Na câmera, até você acostumar a olhar para aquele ponto fixo, demora um pouco, mas depois vai. E outra coisa interessante que também eu vejo assim, algumas redes, porque você fala, vem estudando essas coisas, né? Que as pessoas que postam todo dia, mas postam só coisas informativas. Até a clínica de imagem, eu conheço alguns que faz isso. Muita coisa informativa. O aparecer é muito interessante. Eu acho que é isso, se a gente for depois captar aí qual é que dá mais visualização, é quando a gente aparece, né? Isso é muito importante, o aparecer, o falar. Às vezes pode ser uma coisa simples, mas é muito melhor do que você colocou informativa, né? Então, a gente tem feito esse trabalho com vocês também. Às vezes o simples pode ser uma coisa enorme pra gente, né? Top. Pessoal, vou fazer uma chamada rápida aqui sobre a Fiel CRM, que é o patrocinador desse projeto, desse podcast. Inclusive, trazendo para esse tema que a gente está falando aqui, muitas das vezes, por que a gente teve essa ideia de criar um sistema de CRM? Porque um dos maiores gargalos que nós tínhamos aqui em mandar pessoas, pacientes, para os dentistas, para os empresários que nós fazemos a gestão dos anúncios, era a seguinte: chegavam muitas pessoas e que quando a gente sentava no final do mês, inclusive eles mesmos são prova disso, que são empresários que nós atendemos, todo final do mês, quando fazia ali a reunião, o cliente não sabia, o dono da clínica não sabia quantas pessoas fecharam através dos anúncios, quantos pacientes fecharam, ou quando não era uma clínica, quando era uma loja, quantas pessoas compraram. Então foi a Fiel CRM, que é o sistema de CRM que você deve estar vendo aqui o QR Code aparecendo, é um sistema que faz com que você mantenha essas métricas na sua mão. Você consegue, através do sistema de CRM ali, saber em qual etapa está cada paciente que entrou em contato. Você consegue também saber quantos atendimentos a sua recepcionista fez nesse mês, no mês passado, em quanto tempo ela demora para poder responder. Você consegue ter todas essas métricas. O que eu te indico é ver todas as funcionalidades da Fiel CRM acessando o QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar dessa tela, e você vai cair lá no site onde tem ali todas as informações da Fiel CRM, e eu te faço o convite de agendar uma demonstração com um dos nossos profissionais, um dos nossos consultores da Fiel CRM. Beleza? Se você é empresário, se você é dono de uma clínica, se você é empresário também de outro setor, vale muito a pena, de outro segmento, vale muito a pena você entrar em contato e saber mais como essa ferramenta pode revolucionar as métricas de atendimento aí na tua empresa. Inclusive, ela marca de onde foi que a pessoa veio. Eu acho que eu comentei isso, né? Se veio do anúncio do Google, ela fica marcadinho lá, aquela mensagem. E o detalhe é que é conversacional, ela é conversacional com o WhatsApp. Então, você tem todas essas funcionalidades de chatbot, de disparo de campanha, de
CRM e o atendimento do WhatsApp, como também o do Instagram. O direct do Instagram você atende tudo em um lugar só. O convite que eu te faço é esse. Acesse o QR Code e conheça a Fiel CRM. E voltando aqui para os convidados, que eu quero agradecer, né, por ter aceito o convite, claro. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui, né? Eu tenho mais umas 2 perguntas para fazer para vocês, e que eu acho assim, fazendo um overview do que a gente falou hoje, do que a gente falou aqui nesse episódio, eu acho que a gente falou muita coisa importante sobre a importância da documentação ortodôntica. Acho que as pessoas, de certa forma, elas pegaram o feeling. Para quem está assistindo, o dentista que está assistindo, foi muito bom também, até porque ele precisa ficar atento quanto a isso, né? Quanto a essa atualização 3D aí, da impressão 3D. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o curso. Vocês fazem um curso na Planner. Vocês têm o formato de curso, não é isso? Na verdade, a gente está falando de documentação ortodôntica, mas a gente foi muito além, né? A gente está falando aí do fluxo digital para todas as especialidades. E falando sobre o curso, a gente tem esse curso aí da cirurgia guiada, que é esse nosso carro-chefe lá na parte de planejamento, e que a gente faz a cada 2 meses, lá mais ou menos, mais ou menos 2 meses, para capacitar os dentistas a trabalharem com a cirurgia guiada, que é um pouco diferente do método convencional, entendeu? Isso. É isso, né? O dentista, o implantodontista, ele tem que saber trabalhar da forma convencional. O digital, a cirurgia guiada, ela vem para auxiliar no seu tratamento. Não quer dizer que você, que é um dentista e não tem a especialidade de implantodontia, vai começar a fazer implante utilizando o curso de cirurgia guiada. Primeiro, você tem que se capacitar e se habilitar em implantodontia para depois realizar o curso de cirurgia guiada. Aí, falando sobre o curso, a gente geralmente faz uma parte teórica e laboratorial, né? Um dia de curso, e a gente explora tudo aí. Precisa saber a parte de tomografia, a parte do escaneamento, a gente já mostrou muita coisa aí na teoria, e falando provavelmente da cirurgia guiada, como é o planejamento e casos filmados. Depois a gente explora a parte prática, ou seja, eles fazem hands-on nos sistemas com kits específicos de cirurgia guiada. Aqui está o X da questão, porque são kits diferentes do tradicional. Então, é um curso que agrega muito para quem quer trabalhar com a cirurgia guiada. E uma vantagem lá do curso da gente é que a gente não trabalha só com um kit de cirurgia, de um sistema só. A gente trabalha com diferentes sistemas de implante lá. Então, o dentista vai sair capacitado para trabalhar com alguns kits diferentes, de sistemas diferentes de implante. Isso é bom demais, né? Eu vejo que inclusive vocês fazem o curso, vocês postam ali nas redes sociais falando um pouco sobre a questão do curso. Vocês têm alguns materiais que já foram postados ali, e também vocês têm esse segmento, né, das vezes construir conteúdo para esse sentido. E hoje, como que a nossa equipe, eu acho que eu falaria, mas hoje uma das formas que a equipe está trabalhando para fazer com que vocês consigam mais dentistas interessados é através dos anúncios para atingir pessoas, os dentistas, na Bahia, se eu não me engano, né? Isso mesmo, a gente quer abranger a Bahia toda no início, né? Para o pessoal da Bahia conhecer o trabalho da gente, vir trabalhar com a gente e futuramente até questão nacional, né? E é interessante também porque não é só postar no Instagram, como eu estava dizendo, aparecer também, né? Eu tenho convites que têm aparecido, eu, Felipe, a gente sempre está disposto a ir para o interior também, mostrar as caras, né? Porque às vezes só a rede social não é tudo, você ir também, e aí um vai indicando o outro, e aí o negócio começa a fluir. Então hoje a gente está até com uma carta de dentistas de interior interessante para a gente, e que foi começando assim, né? Então agora mesmo esse curso vai acontecer no final de agosto, e a gente está trabalhando aí nos anúncios para ver se a gente atinge as mais pessoas possíveis, né, da área que tem interesse de fazer. Porque às vezes a informação não chega tão fácil lá, em um determinado interior, a depender do interior. Tá? Então, o que é que vai conectar aquele pessoal? A rede social, né? É o que está ali na rede social, que eles estão vendo ali. No final das contas, tudo gira nas redes sociais. Isso. Eu acho que isso é de fato, um funil que todos os profissionais vão ter que passar. E eu até queria comentar isso com o Felipe, que, por exemplo, por mais que você tenha dificuldade, né, que você já deixou claro pra gente, que às vezes você não gosta tanto ali da questão do posicionamento, você faz porque você sabe que é importante. Sim, lógico. Então, é algo que o profissional, o dentista ou outra área precisa entender. Tem que sim gravar vídeos, tem que sim se posicionar, porque se não fizer isso, o que é que vai acontecer? Não tem jeito, senão vai ficar para trás no mercado. Vai ficar atrás, alguém vai passar pela frente, alguém vai...
E é isso, a gente não se mostra, né? A gente não acaba não aparecendo na nossa marca, né? Dessa forma, né? E isso é muito importante, porque o Felipe conseguiu, né? O Felipe, eu lembro que o Felipe comentou que não, olha, eu vou fazer isso porque sei que é importante. Eu lembro, a primeira vez que eu tive contigo, você falou, eu vou fazer porque eu sei que é importante, mas eu não me sinto à vontade gravando vídeo. Eu lembro que você até ficou preocupado. Como é que vai ser? Como que vai ser gravado os vídeos, né? O Matheus tentou deixar você ali o mais confortável possível para que o vídeo fosse Na gravado. verdade, eu ficava meio travado, né, no início. E eu gosto de falar mesmo improviso, não gosto de programar nada. Então, às Aham. vezes, tinha que gravar umas 10 vezes para poder sair alguma coisa legal, mas tá melhorando. E assim, a vida hoje do ser humano tá muito doida, né? Porque a gente, por exemplo, é radiologista, faz muito laudo, planejamento, aí tá ali com a parte administrativa, então tem que ter um momento também para gravar. Isso é uma questão também Uhum. que a gente tem que organizar e dosar tudo com o mesmo peso. Porque, como você disse, isso é tão importante quanto outras coisas que a gente faz. Então tem que aparecer. Mas às vezes é isso aí, a correria também. Ah, tal dia tem filmagem, não sei o quê, mas tem que se posicionar, né? Tem que Com aparecer. certeza, com certeza. É. Isso é muito importante. E é isso que eu falo. Eu sempre comento com alguns profissionais. E o negócio, sabe o que acontece que a internet faz hoje? A internet hoje ela tem o poder de. Talvez você seja um profissional, o melhor profissional da cidade. Mas um dentista que acabou de se formar, se ele focar 100% no digital, no posicionamento, as pessoas que seguem ele, que vê ali na região, vão achar, a maioria vai achar que ele é o profissional mais qualificado da cidade. Apesar de que tem outro que já é formado há 20 anos e atende na cidade e está perdendo o mercado. Por que ele está perdendo? Porque esse dentista que acabou de se formar está construindo ali o marketing dele, a imagem dele muito forte nas redes Hoje em dia sociais. as pessoas vão Perigoso. muito pela imagem. Eu vejo assim, por a imagem e o posicionamento. Né? No final das contas é a É, mesma coisa. O posicionamento nas redes sociais. Isso é um perigo muito grande. Inclusive, há um ano atrás, eu estava conversando com um cliente, né, fechando um negócio com um cliente, um empresário, a gente estava fechando ali a gestão de performance para ter resultado através dos anúncios para ele. E ele falou, no final das contas, ele falou assim, né? No final, já comentei em outro episódio. No final, ele falou: tá, eu gostei da sua proposta, achei muito boa, mas cadê o que você faz? Cadê o que você faz na tua rede social? O que você está me vendendo aqui, por que você não aplica na tua rede social? Aí eu fiquei sem palavras. Então foi daí que eu parti e pensei, pô, calma aí. Um cara que está começando agora, se ele começar a se posicionar nas redes sociais em termos de marketing e dizer que sabe fazer isso e como é que funciona com aquelas dicas do dia a dia do Instagram, ele consegue rapidinho ficar mais conhecido que eu, que já estou há mais de 7 anos no mercado. Então certeza. isso me preocupou e eu tive o gatilho. Não, peraí, eu vou investir nas redes sociais e vou me posicionar também. Até porque eu não gostava de gravar vídeos. Eu não gostava muito. Apesar de que você vai se acostumando, né? Hoje eu tô falando aqui, creio eu que quem tá assistindo, que já vem assistindo desde o início, tá percebendo a minha melhora, né? A forma como eu tô melhorando ali, a minha evolução, em termos de se posicionar e fazer aqui o podcast e os vídeos que eu vou postando na minha rede social. Mas no início é muito difícil. Dá uma agonia, dá vontade de você desistir. E uma coisa importante também, que a gente está falando aqui, qualidade, né? Não dá para fazer de qualquer jeito. Então, como você falou assim, você foi na minha rede social, a gente tem que estar. Eu quero contratar uma equipe de marketing, a gente tem que ir lá ver, fazer um teste, vamos dizer assim, né? Como é ali que está aquela iluminação, e o áudio, né? E o enquadramento. Eram critérios que a gente também não tinha antes, né? Que agora a gente já vê que isso é importante. A equipe que vai também tem o olho crítico, né? É. Na hora que tá filmando. Porque a gente que vai começar não sabe se a roupa tá ajustada, se a cor da camisa tá ideal, se o cabelo tá do jeito. Então, a equipe é bom que posiciona a gente também nessa. Tem esse detalhe. Esse detalhe, né? Gente, a gente já está finalizando aqui, mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês que eu faço no finalzinho para todos os convidados. Claro, né? Até porque hoje vocês estão aqui para servir de prova social para outros empresários conhecerem o trabalho da Fiel Mídia, do Rony Fiel e sua equipe. E a pergunta que eu faço sempre no finalzinho ali, normalmente essa pergunta é assim: vocês são parceiros da gente, a gente atende vocês há mais ou menos, acho que uns 8 meses. Mais ou menos por aí. Né? A partir de uns 8 meses. Vocês chegaram por indicação do Dr. Vinícius, que é quem a gente atende em Salvador há mais de 2 anos. E eu queria saber o feedback de vocês, o que vocês têm achado do nosso trabalho nas redes sociais para Planner. Eu acho que melhorou bastante a qualidade dos nossos vídeos, a qualidade do conteúdo dos nossos vídeos. A informação que vocês passam para a gente, como é que vai ser feito, aquela reunião antes para dizer, vamos gravar vídeo tal,
vejam um assunto que a gente pode abordar que fique legal. Eu acho que isso é muito importante. Antigamente fazia uma coisa meio empírica, né? Roteiro, né? Sem É roteiro. importante ter esse roteiro aí e é isso, saber conduzir a gente da melhor forma. Porque, como ele disse aí, às vezes a gente não sabe, né, exatamente, a gente não está se vendo, né? Então, eu acho que tem sido um trabalho bom dentro da qualidade que vocês propõem mesmo, né, da parte de acessórios. E a gente, no X das questão, está publicando as coisas em conjunto com o Tempo Certo e trabalhando agora com a parceria do Tráfego Pago, né, que tem ajudado a gente. E quando a gente começou, até o Marcos falou, a gente vai passar por alguns processos de entender como é que funciona o negócio. E com o tempo tá fluindo, então eu já tô percebendo isso, né? E é como você disse, não adianta vir seguidor novo só ou no Fidel. Tem que ir no X da questão. A gente tá querendo captar dentro do nosso curso que a gente agregue, né? Então, usar aquela ferramenta, aquela métrica certa para a gente conseguir, né? Quais diferenciais que vocês perceberam da nossa equipe? Atendimento, qualidade de filmagem, qualidade de áudio, essa questão de fazer as reuniões, deixar um roteiro já pré-estabelecido. A organização do trabalho, né? Mandar para a gente o script do que é produzido antes para a gente aprovar, né? E essa parte estética toda que eu acabei de falar também. Eu acho legal também porque tem um dia específico para gravar logo vários conteúdos, em vez de ficar gravando o tempo todo. Isso é uma coisa interessante também. Gosto dessa estratégia de otimizar um bocado de vida no dia, porque a gente já vai, naquele dia, a gente falou, até uma combinação que a gente fez, né? Nesse dia não programa nada, você falava para mim. E quanto o negócio for fluindo mais organicamente, vai fluir mais rápido. Você fala isso, mas se propõe a não fazer nada nesse dia. E aí já grava uma bateria, né? E aí a gente faz porque... né? Algumas experiências, às vezes não é muito boa de você gravar várias vezes, toda semana. E isso não é legal para quem tem a vida corrida. E a questão dos anúncios, o que vocês perceberam de diferenciais nos anúncios? Os anúncios a gente começou agora mesmo, né? E aí a gente está percebendo que é isso, né? Quando a gente começa com os anúncios, ele fala que, a depender do aporte financeiro, você vai conseguir mais ou menos retorno, né? Então isso é um ponto importante, o aporte financeiro que você pode dar. E aí tem toda a campanha ali que o Marcos, por exemplo, vai saber falar melhor do que eu. Mas a gente já percebe, se a gente quer trabalhar com campanhas específicas, a gente vai gerar posts específicos, aí colocar um filtro específico, um filtro específico, o público específico. E colocar a verba suficiente para isso e ver que a galera vai através dos anúncios entrando em contato. E aí a gente está embrionário isso, mas começando a ver que está dando resultado. De entrar em contato pelo anúncio no WhatsApp, a gente tem a secretária que tem que ficar olhando. E aí foi como você disse, você tem como ver o horário, aquelas coisas todas. Então isso aí no dia a dia a gente ainda está aprendendo, então a gente tem feito reuniões com o Marcos, mas está dando resultado, graças a Deus. Agora a gente está na campanha do curso, né, para rodar na Bahia tudo, porque a gente está trabalhando muito só em Salvador. Então a gente começou agora a trabalhar pela Bahia, né? Então, resumindo, vocês indicariam a Fiel Mídia para outras empresas, né? Com certeza. O trabalho está muito bom, pô. Sim, com certeza. A gente está. Sim, eu vou falar que nem os outros convidados. Teve alguns convidados que comentavam aqui. Né, eu fazia essa pergunta e ele falava. Teve um, eu lembrei de um, acho que o Gutenberg falou assim: se eu não tivesse gostando, Rony, eu estaria aqui sendo entrevistado nesse podcast. Eu fiz questão de estar aqui, né, em horário extra. Ele falou que não vinha, que se não fosse eu, não viria. Ele falou isso pra mim. Arranquei, Felipe, que eu falei que eu não ia fazer sozinho e ele. Como você fala, ele tem algumas resistências às vezes, mas é questão de tempo, mas de fato para poder estar trocando essa ideia. E o formato de podcast me atrai, já te falei isso algumas vezes, que eu acompanho o Vinícius já há um bom tempo. Você perguntou isso, mas assim, veio muito do que eu via de Vinícius para chegar até você, porque eu olhava outros colegas também e porque o Vinícius é um excelente comunicador, né? Então eu via também o que você estava conseguindo, o trabalho que você estava conseguindo fazer com ele. E aí, essa vontade, né? E deu certo a gente conseguir fazer a parceria. Muito bom, muito bom. E eu queria aproveitar aqui para agradecer de verdade você, André, você também, Felipe, muito obrigado por ter aceito esse convite. Saibam que vocês já perceberam que a cultura da nossa empresa aqui, da nossa agência, é o atendimento, foi até o que o Felipe pontuou. Nosso atendimento é essencial, a gente pensa muito no empresário não como cliente, mas como parceiro, porque nós queremos crescer junto com vocês. A nossa meta sempre foi essa, de criar contratos gigantescos, tipo, passar anos e anos. Inclusive, tem empresa que a gente está atendendo, que já passou por aqui pelas entrevistas, que está há mais de 5 anos sendo atendido por a gente. Então, é uma parceria sem fim, é duradoura. Enquanto nós estivermos junto com vocês, estaremos sempre se preocupando com o resultado final. Não é a questão de dinheiro, é a questão de se preocupar com
os resultados, o posicionamento, a marca Planner, a marca dos nossos parceiros. E eu agradeço vocês por terem aceito esse convite, que eu sei que não foi fácil. E o André, inclusive, falou, Rony, se não fosse você, eu não aceitaria esse convite. Ô, Rony, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar falando com você. E você, Matheus, e agora eu tô vendo que tem o outro irmão aí, vocês têm a questão da simpatia que a gente consegue trabalhar e tem a afinidade. A afinidade é tudo. Porque a gente já passou por outras experiências e quando a afinidade, quando dá o match aí da equipe, uma equipe com a equipe, né? Então vocês sabem trabalhar certinho, além da qualidade técnica, mas da simpatia de vocês, da boa vontade de fazer as coisas, isso é um ponto-chave, tá? E é isso, a gente está sempre procurando crescer juntos, né? E tamo junto aí nessa. Você falou certo, a palavra é parceria. E quando tem que dar bom para todos os dois, né? Senão não é longevo. Que assim continue, você falou assim, não era muito bom de falar tudo, você é um senhor comunicador, né? Tá mostrando aí. Mas engraçado que o primeiro, gente, vocês não sabem, não. Eu vou falar isso. O primeiro episódio que eu gravei, né? A gente tá aqui, eu nem lembro mais qual é esse episódio que tá aparecendo aqui agora, eu não vou lembrar, me recordar, mas eu fiz o primeiro episódio, aí começou. Rapaz, mas começou e deu um calafrio na barriga nos 5 primeiros minutos que dava. Eu fiquei com vontade de falar pro pessoal: pessoal, vamos parar. Eu acho que não é isso que eu quero, não. Eu acho que não é isso que eu quero pra minha vida, não. Aí eu pensei assim, aí eu fazia as perguntas. Eu tava nada com nada, eu não tava entendendo nada do que eu tava perguntando. Eu tentava pesquisar aqui e colocar na planilha, que eu guardo aqui algumas perguntas interessantes, né? E eu tentava aqui fazer algumas perguntas e, meu Deus do céu, não tá saindo, não tô conseguindo entender nada. O paciente, Entrevistado. o entrevistado falando comigo e eu aqui olhando pra ele assim, eu sem entender nada. Mas hoje a gente tá aqui, não sei qual é o episódio, muito tranquilo, muito tranquilo. Hoje o início aqui, inclusive agradecer ao apoio do Igor, que tá ali, Igor, o Igor que tá dando esse suporte pra gente aqui, que é o pessoal da Urban, não é isso, Igor? O pessoal da Urban aqui, do Estúdio Urban, que eu gostei demais do atendimento também, o pessoal que é bem parecido com a forma que a gente trabalha, essa prioridade no atendimento. O Igor desse suporte pra gente, quero agradecer o Igor aí por esse suporte. Eu até, inclusive no início, Igor, eu fiquei aqui porque assim, é novo pra mim, é um outro ambiente, eu fiquei no início tentando me achar. Uhum. Mas depois de 5 minutos ali, o Rony... O Rony entrevistador incorporou. O Rony marqueteiro. Gente, muito obrigado. Valeu, Fiquem todos com Deus. Rony. E a gente se vê, pessoal, que está assistindo aqui esse episódio. Lembre-se que tem outros episódios disponíveis aqui nesse mesmo canal. E se você é empresário, lembre-se de acessar o QR Code e visitar o site do CRM, da Fiel CRM. Eu tenho certeza que se você é empresário, eu tenho certeza, se você é empresário, você vai entrar lá no site e vai amar todas aquelas funcionalidades. E você vai amar mais ainda quando você entrar em contato e agendar uma demonstração que um dos nossos consultores ali da Fiel CRM vai mostrar para você na prática como é a ferramenta dentro do teu segmento. Porque com certeza você... Qual seja o seu segmento, a gente deve atender aqui. Hoje nós atendemos veterinários, dentistas, loja de... É tanto de concessionárias, são várias segmentos. E aí é esse convite que eu tenho para te fazer. Lembre-se, semana que vem nós temos outro entrevistado por aqui e provavelmente vai ser um dentista ou um veterinário. Beleza? Gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Faça a sua inscrição aí e dá um like nesse vídeo. Um abraço. Ficam todos com Deus aí.